Fala moçada, beleza com vocês? O Professor Giovanni aqui dando sequência ao nosso trabalho nesse capítulo que fala da estrutura e recursos naturais da Terra. Veja, na aula anterior nós terminamos falando da Pangeia. A Pangeia que falava de um único continente. Existe um argumento chamado de argumento morfológico, que se você analisar, se você pegar o mapa mundi e você começar a analisar os continentes, eles meio que se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Então, provavelmente, nós já tivemos um único continente, que mais ou menos há 250 milhões de anos atrás ele deve ter fragmentado em duas partes, inicialmente em duas partes, e depois até chegar na configuração dos continentes atuais. Esse movimento das placas pode gerar o que nós chamamos de abalos, como por exemplo os terremotos. Então, quando a gente pensa numa distribuição geográfica dos terremotos, a maioria dos terremotos acontece em regiões que são localizadas sobre as bordas das placas tectônicas. E é aqui que geralmente o movimento da placa causa algum deslocamento significativo, que causa algum estrago, por exemplo, então na crosta terrestre, ou a sua quebra provocando o que nós chamamos de terremoto. Atualmente, os países sujeitos a terremotos situam-se nos limites que separam essas placas tectônicas em movimento. Então esse gráfico aqui, ele destaca para nós as setas aqui vermelhinhas, mostrando se as placas elas estão se encontrando. Quando elas se encontram, existe a possibilidade de uma subir, a outra descer, formando, por exemplo, aí as montanhas. Olha só que interessante, né? Quando uma placa desce, a outra sobe, tem a possibilidade de você ter aqui a formação das montanhas. Tendo a possibilidade delas se deslocarem lateralmente, pode ser no sentido contrário, como você vê aqui, Então veja que são várias placas. Aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de não acompanhar esse fenômeno. Ainda bem, porque não é um fenômeno interessante da gente acompanhar. Por quê, professor? Porque isso pode inclusive ser pergunta de prova. O Brasil está no meio de uma placa tectônica. Como nós não estamos nessa superfície, nessa borda, nós não sentimos esses abalos, como por exemplo países que estão muito próximo da borda dessas placas tectônicas. Maravilha? Então, esse é um ponto importante. Talvez está aí uma ajuda para te ajudar num trabalho escolar ou até mesmo uma prova. O Brasil está no meio de uma placa tectônica. Quando a gente fala de terremoto, as placas tectônicas, então, elas se movem continuamente. De maneira geral, os movimentos das placas são imperceptíveis, mas, em alguns momentos, ele pode atingir na escala, que a gente mede aí os terremotos, chamada de escala Richter, e a gente já vai estudar isso mais adiante, mas é uma escala que vai medir a intensidade desse abalo. Às vezes, porém, então, podemos senti-los, são chamados de sismos, também conhecidos como tremores ou terremotos. A crosta terrestre, então, está sujeita a tensões compressivas, ou seja, continuamente existem forças comprimindo rochas na crosta. Então veja que aqui a gente tem as tensões que podem estar comprimindo, tensões compressivas, que podem estar comprimindo esse solo. E aí a gente tem a possibilidade, então, do quê? Essas tensões vão se acumulando lentamente, deformando essas rochas. Então imagine, temos ali a crosta, essas tensões vão deformando lentamente. Quando a resistência dessa rocha é vencida, ocorre uma quebra, uma ruptura, que vai gerar o que nós chamamos então de sismos, de tremores ou de terremotos. E propagam em todas as direções. Então, um saiba mais antes da gente visualizar como que isso pode se propagar. Sismógrafos. O que é um sismógrafo, professor? O sismógrafo é um aparelho relacionado a detectar ali ondas ali e poder nos auxiliar ali nessa medição em relação a esse tremor, a esse sismo, a esse terremoto. Aqui a gente vê o ponto inicial de uma ruptura. Esse ponto inicial de uma ruptura, ele está associado, ele tem um nome, é chamado de hipocentro. Então, qual é o nome do local onde começa esse processo? O nome onde começa a ruptura, onde começa o processo, chamamos de hipocentro ou foco. Então, às vezes você escuta no noticiário, o foco ou o hipocentro do terremoto está em tal lugar. Então, aqui é onde começou. E o epicentro é a parte da camada,
ali superficial em que nós sentimos com maior intensidade. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, o ponto inicial da ruptura que está no interior da crosta é chamado de hipocentro. É o foco. E a sua projeção na superfície recebe o nome de epicentro. Então, o fato da gente sentir ele aqui na superfície, nós chamamos de epicentro. A maioria das rupturas não atinge a superfície. Então, deve acontecer uma intensidade muito maior de terremotos por aí. Por quê? Muitos não chegam até a superfície. Você tem lá o hipocentro, mas não chega até a superfície. E a gente usa esse termo epicentro não só para dizer que chegou na superfície, mas tem um ponto em que ele chega com mais intensidade. Para a gente poder saber, né, qual é esse ponto que chega com mais intensidade, nós utilizamos então os equipamentos, os famosos sismógrafos, que vão nos auxiliar nessa medição. Aqui compartilhando com vocês alguns terremotos aí importantes que já aconteceram. Então você tem o terremoto do México em 1985, veja que realmente ele pode trazer consequências muito graves aí, né? Então, aqui em 1985, em 19 de setembro de 85, uma quinta-feira, às 7h19 da manhã, a cidade do México foi abalada, foi surpreendida ali por um sismo de magnitude 8.1 na escala Richter. Isso é alto, professor? É. Quando vocês têm ali um sismo que já ultrapassa algo, chega próximo a algo de 7, a gente já começa a ter algo preocupante. Então imagina, 8.1 já atinge, né, um abalo, aí, um tremor considerável, podendo ter ali, né, a questão até de prédios serem destruídos por conta desse tremor. E aí nós temos, né, então aqui, destacando para vocês, outro terremoto relacionado ainda, né, aqui no México, né, mas mostrando um outro momento. Aqui a gente vê, né, após mais de 2 minutos a terra deixou de tremer e a essa altura parte do centro da cidade estava em ruínas. Então ele mostra aqui parte da cidade em ruínas. Então veja que realmente um terremoto, né, tem ali a questão do México, algo que foi bem expressivo. Então está aqui, né, ali a cidade em ruínas. Além do terremoto, então você já sabe que é um terremoto. O movimento das placas tectônicas, elas podem se chocar, elas podem se romper, elas podem se comprimir. Tudo isso causa o quê? Pode causar esse tremor de terra, que nem sempre é sentido. Você já sabe que o foco é chamado de hipocentro. Onde nós sentimos aqui na superfície é chamado de epicentro. Isso é importante. Hipocentro é o foco e epicentro é a parte superficial que nós sentimos esse abalo, esse sismo. Além dos terremotos, esse movimento de placas ele pode mexer também com a parte de água, com os oceanos, causando ondas imensas, chamadas então aí de tsunamis. O que é um tsunami? Em japonês, né, significa onda de porto, traduzindo, né, onda de porto ou maremoto. Então significa movimento ou maremoto. É uma série de ondas de água causada por esse deslocamento de um grande volume de um corpo d'água com o oceano, né, em direção, por exemplo, a um centro urbano. Então imagina, ondas gigantescas vindo em direção a uma cidade, uma quantidade muito grande de água que pode sair devastando o que ela encontra pela frente. Isso é um tsunami, certo? Tsunami, então, são uma ocorrência frequente ali no Oceano Pacífico. Aproximadamente 195 eventos desse tipo foram já registrados. Por causa do imenso volume de água e energia envolvidos, tsunamis podem devastar regiões costeiras inteiras. Então veja, em relação ao Brasil, também somos favorecidos, né? A chance de ter um tsunami por aqui é pouco provável, tá? Então sismos, erupções vulcânicas e outras explosões submarinas, detonações de artefatos nucleares no mar, deslizamentos de terra e outros movimentos de massa, impactos e outros distúrbios acima ou abaixo da água têm o potencial para gerar um tsunami. Então imagine, né? Algum movimento de placa embaixo do oceano que possa se mover, uma erupção vulcânica que possa acontecer, e isso pode gerar essas grandes ondas de água que vêm em direção ao continente, causando ali uma devastação. Então a gente tem aqui imagem do tsunami de 2004 na Tailândia, onde você vê, né, uma massa de água muito grande vindo em direção. Isso chama a atenção, isso causou um grande estrago na época, né? Então aqui ó, o sismo ocorreu em 26 de dezembro
daquele ano, por volta das 8 da manhã, e aí devastou uma parte ali da cidade. Dando um zoom aqui, vemos, né, aqui uma outra possibilidade ali de tsunami no Sudeste Asiático em 2004. Veja que você tem aqui uma região ali costeira, toda inundada. Então isso também traz, né, aí imagens que a gente acaba acompanhando depois, né, de um tsunami. Então o número de vítimas, que era de aproximadamente 150 mil, elevou-se para 220 mil, quando o governo da Indonésia suspendeu as buscas a 70 mil desaparecidos, incluiu no saldo de mortos no desastre. Caramba, né? Então veja que nós temos esses fenômenos naturais, muitas vezes, né, são fenômenos naturais. Professor, o ser humano não pode interferir de alguma maneira para gerar esse tipo de abalo, esse tipo, né, de tsunami? Pode, até pode. Quando a gente tem a questão da perfuração para buscar petróleo, a gente pode ter alguma, né, contribuição. Mas, de modo geral, são fenômenos naturais. Chegamos aqui a um tsunami em Sendai, em 2011. Então, você também vê, né, uma região ali toda alagada. Lembrando que um tsunami, então, é quando ondas gigantes, vindas do mar, vindas do oceano, acabam atingindo uma região continental, uma região costeira. E aqui, para a gente fechar, aquele exercício que eu sempre pratico com vocês aí, revisando todo o capítulo, todo o conteúdo. Então temos aqui o planeta Terra. O planeta Terra é constituído por, né, você tem aqui o manto, que possui ali, né, então o planeta Terra possui camadas como a biosfera, a hidrosfera e a parte gasosa, que é a atmosfera, né? A hidrosfera é a parte que tem água, a atmosfera é a parte que nós encontramos o ar. Em relação ao planeta Terra, você vai ter a constituição pelo manto, crosta e o núcleo. Temos o núcleo externo, temos o núcleo interno, que é formado por manto superior e manto inferior. Manto superior, né, e crosta formam a litosfera, composto de solos e as rochas. Vindo para esse lado aqui, o núcleo é formado por núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. Lembrando que o núcleo interno é formado por ferro sólido, o núcleo externo é formado por ferro líquido. Maravilha, gente! Mais uma aula aí para o nosso compromisso. Até a próxima. Tudo de bom para vocês!